Bem-vindo ao nosso episódio. O nosso convidado de hoje é o Gustavo, pai de um rapaz de 14 e de uma moça de 7. Engenheiro de formação, bicicleteiro e fotógrafo de paixão, amante do cerrado e um grande apaixonado pela escola da vida, que é Partenar. Bem-vindo, Gustavo. Olá, pessoal. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada, Gustavo. Mais uma vez, obrigada por bem-vindo, obrigada por teres aceito o nosso convite para falar sobre o paternar, do teu paternar, da tua paternidade. Eu gostava de lançar a conversa, Gustavo, com uma questão. Quais é que são, para ti, os maiores desafios do paternar para um pai na sociedade atual? Pois é, são muitos, né? São muitos desafios para quem, de certa forma, tenta se propor, né, a se abrir para essa escola, né? Essa escola que é a paternidade. Um dos grandes, eu diria que um dos maiores desafios é tentar quebrar alguns paradigmas, né? Alguns paradigmas que assim, né, como existe sempre para as mulheres, né? Claro, na posição de vocês como mães, como, digamos, tudo, né? Que vocês se abrem todos os espaços, né? Mães, muitas vezes companheiras, trabalhadoras, etc, etc, né? O grande desafio hoje para mim é sair dessa posição de um homem provedor, né? Porque esse digamos assim, o que a sociedade em geral espera, né, de um homem. E quando se sai dessa posição de um homem provedor, a gente tem que quebrar vários paradigmas, né? A gente tem que enfrentar vários paradigmas e quebrar também. Então, eu diria que esse é o meu maior desafio. Assim, digamos que encontrar o meu espaço no sol, né? Meu espaço na luz, para poder exercer um papel, né? Que eu acho de suma importância. Né? Entendo que seja de suma importância. Né? E eu não gosto, inclusive eu tenho dificuldade em ordenar sobre a importância do pai, a importância da mãe, porque eu acho que ambos são muito importantes, sabe? E aí, justamente para não correr o risco de minimizar a importância de cada um, tanto em termos de responsabilização de cada um na criação, quanto também na permissão de um espaço que eu acho que cada pessoa, e aí eu nem digo nem só pai, eu como pai, ou a mãe como a mãe, mas assim também como os avós, o avô paterno, avós maternos e o avô como uma figura de avô, a avó como uma figura de avó e todas as pessoas que estão envolvidas no espaço, né, da criação de uma criança, né, de um ser, de um indivíduo, né, assim como professores, assim como todos que precisam de estar, né, numa criação, aquela história da aldeia, né, para poder criar uma criança. A gente precisa, eu acho que quando a gente se abre, às vezes pode parecer até utopia, mas quando a gente se abre para se permitir, que é uma coisa também muito difícil, se permitir quebrar paradigmas e envolver, né, pessoas importantes nisso, o peso fica mais leve e me parece que as sombras que a gente tem, né, que todas as pessoas eu acho que têm, as crianças ficam menos expostas a certas sombras que a gente tem, né, nós como seres humanos que erramos, que temos defeitos e dentre qualidades. Gustavo, o que é que são esses paradigmas? Tu mencionas as normas sociais de ser um pai provedor. E parece-me que do outro lado tu falas sobre o pai que tu és, que tu queres ser, a visão que tu vês, não é? Do pai, não só tu, mas não é? de um pai em geral, para a figura dos filhos. O que é que seriam esses paradigmas, essas sombras, essas dificuldades para ti? Os paradigmas eu diria que tem muito a ver com a sociedade permitir, né, que eu seja. Eu acho que é até importante, acho que até pra gente conduzir aqui, acho que é mais para poder
colocar a minha linha de raciocínio, mas não me coloque necessariamente como um pai, mas como uma pessoa que participa, que quer participar ativamente da criação do filho, né, dos filhos. Então me coloca como uma pessoa, um ser, né, que acredita, que gostaria de participar, né, de coisas, de questões com os filhos. E quando a gente coloca isso na posição de um homem, muitas vezes a gente não é muito validado nessa posição, né? A gente não é validado, e deixo muito claro aqui que eu sou muito sensível à luta das mulheres, ao espaço das mulheres, que as mulheres estão assim, buscando muito espaço, né? Tudo, eu não preciso nem de entrar em detalhes, né? Mas e os homens, claro, bem numa inércia muito maior, até porque uma posição de provedor, ela é muito confortável, né? Uma posição de simples provedor é muito confortável. E eu digo isso até tendo feito engenharia. Eu fiz engenharia, que era um curso muito difícil, e claro que não desdenhando de nenhum outro curso, mas tem um nível de desistência bem grande, acima da média. E eu nunca fiz uma coisa tão difícil na minha vida quanto paternar, né? Você lidar com seres que dependem de você completamente, e que depois, inclusive, de pesquisar muito, eu sou muito curioso com psicologia, e até pelas crianças, né, indo muito atrás de Winnicott, Melanie Klein, que fez muito sentido entender que cara, nascer não é fácil, crescer não é fácil, é um sofrimento, a criança, o desespero, o choro, fez muito sentido, né, quando eles colocam que é um sofrimento crescer, é um sofrimento você nascer, você entender que você é um indivíduo, que você é alguém, que você tá com fome, fez muito sentido. E quando você é homem, muitas vezes você, aí, né, colocando não como uma pessoa, mas como um pai, homem, você tem dificuldade de se sentir validado. Primeiro porque a gente não se valida. Eu tenho dificuldade de me validar. E muitas vezes, né, a gente cai numa armadilha de achar que a gente não é capaz, sendo que a gente é muito capaz. Eu acredito muito na capacidade de homens e mulheres, praticamente de forma equânime, tirando as diferenças fisiológicas, mas em termos de amor e carinho e cuidados, eu acredito que são bem equânimes, né? Claro que, até citando também Melanie Klein, Winnicott, que tem grandes nuances, né? E aí vocês me ajudem aí, porque eu sou engenheiro, como eu disse, podem ir me corrigindo. Mas de tudo que eu estudei, tem várias nuances de certos espaços, de certas questões, mas eu digo em termos de cuidado, eu acredito que os homens têm plena capacidade. Só que o grande desafio é a gente acreditar nessa capacidade, primeiro, né? A gente acreditar que a gente é capaz, porque a sociedade muitas vezes nos coloca como incapazes. E não preciso nem de entrar, nem pretendo entrar em certas questões estruturais que se baseiam nessa fala minha, mas quando a gente quer se sentir validado, quando a gente quer ocupar esse espaço, a gente tem um pouco de dificuldade. Então, como eu digo assim, certa vez estava em um estacionamento, não me recordo porque eu estava esperando nesse estacionamento, e uma das crianças chorando, esperneando, aquele choro de fome e que precisava de comer, assim. E ali naquela ocasião, a minha única opção que tinha era sair do carro, abraçar, colocar nos braços e tentar acalentar, porque eu não tinha saído, né, preparado, e teve alguma questão, eu não me recordo qual. E várias pessoas, era um lugar movimentado, e várias pessoas chegavam em mim, principalmente mulheres, e olha, essa criança tá com cólica, vira ela assim, vira ela assado, faz isso assim, faz isso assado, e que na verdade não era cólica, era simplesmente fome, e que eu ali naquele momento eu não tinha nada para fazer. Mas eu, na minha posição como homem, várias pessoas se sentiram, e eu não estou dizendo isso condenando as pessoas, né,
mas é num reflexo no movimento de colocar nós pais como incapazes de fazer certos tipos de tudo, né? Eu sabia que a criança estava com fome, não tinha nada que pudesse ser feito, né? Não tinha nada para se fazer, e o que eu dei era aquilo lá que estava no momento, só que a gente é invalidado nesses momentos. Então, acho que é isso, assim, é a gente aprender a se validar, nós como homens, e também a sociedade deixar. E aí eu até faço um apelo, que eu sempre faço, para uma grande parte de amigas, né? Porque no fim das contas, com quem eu troco figurinha, a maioria é amigas que me ensinam muito, muito, muito sobre a arte de paternar. São poucos homens, de fato, com quem eu consigo trocar figurinha de uma forma prática, né? Não em questão de amor, de sentimento, que isso eu sou muito rico, eu tenho muitos amigos que estão muito dispostos a se abrirem, a conversarem sobre sentimentos com relação aos filhos, sentimentos com relação a paternar, mas eu digo na questão prática, né? De ordem prática, o que você faz ali, uma mãe, um paranauê, para você conseguir ajeitar. E é muito nítido a dificuldade das mulheres, mães, em permitirem que os companheiros façam as coisas, né? A gente, de fato, a gente nunca brincou de... Eu tenho... Você não falou a idade, mas eu falo, Camila, eu tenho 38, fazer 39. E a gente não brincou de boneca, a gente não teve... poucas ou ninguém me chamava para uma mãe que estivesse trocando, me chamava para... Olha, é assim que se troca, é isso que se faz, é aquilo. E a gente tem que aprender, né? E as mulheres... também não vou nem entrar no mérito da questão estrutural, né? As mulheres têm uma dificuldade de deixar a gente fazer, de deixar a gente colocar uma fralda ao contrário, de deixar a gente dar o banho da forma com que a gente é segura, né? Porque quem vai pegar um bebê, ele é uma massa ali, né? Em desenvolvimento, que vai se mexendo, né? Que é uma minhoca ali, que você vai ajeitando, mas nos permitir, né? Nos permitir errar, nos permitir fazer, nos permitir estar, sabe? Validar isso, cara, beleza, o leite, errou o quantitativo do leite, errou não sei o que, mas esse tato da sociedade para a validação e esse fortalecimento dos homens, ele é muito importante. Sim, tem duas coisas super importantes dessa sua fala que eu gostaria que a gente até retomasse um pouquinho para discutir. Primeiro foi quando você menciona que a sociedade, né, de uma certa forma, vê o homem como incapaz de exercer a função de pai. E a outra, ela é relacionada ao homem com a ideia de que a função dele é prover. Né? E é uma coisa muito comum que se ouve, inclusive na clínica, de homens que se abstêm desse papel de educar a criança, de compartilhar, né, os cuidados com a criança e preferem tomar conta só da parte financeira, por exemplo, da família. Então tem aí como a gente poderia dizer assim, de alguma forma tentar trazer um equilíbrio para a situação, onde o homem se abstém desse papel e ao mesmo tempo a sociedade fala, olha, você é incapaz de fazer isso, eu sei fazer melhor. Né? Como que você vê sendo possível a gente quebrar, né, esse paradigma? Primeiro, né, antes de tudo, como qualquer mudança, que eu imagino aí vocês na experiência profissional de vocês, a gente tem que querer. Né? O homem, ele tem que querer. Não adianta a sociedade impor e mães imporem certas obrigações, né? Olha, se uma pessoa não quiser, ele não vai querer, não vai ter um juiz, uma lei, um ministério público, um deputado, nada que vá fazer um homem ser presente na educação dos filhos. Então o cara tem que querer. Segundo, tem que saber que é muito difícil. Você tem que saber que é um desafio, assim... Primeiro, que tem solução, digamos que tem solução, né? Que quando você se abre, você permite, né? Você se permite e tem solução no sentido que eu acredito, eu tenho muita dificuldade de acreditar e eu acho que hoje, é até cruel quando se coloca
que fulano nasceu para isso, que ciclano nasceu para aquilo, em termos de dom. Eu acredito muito em ciência em termos de estudo, né? Se você se abre para fazer algo, e se você dispõe para fazer algo, que seja isso de paternar, de maternar, você consegue ir atrás de ferramentas, e você é aberto, você vai atrás de ferramentas e você vai tendo possibilidades. Eu não vou dizer que você vai ser 100% eficiente, até porque todas as teorias psicoanalíticas mostram que ninguém é eficiente, 100% eficiente. E aí isso é importante também, a gente reconhecer que a gente não é eficiente, que assim, cada um é um universo, eu sou um universo, e aí você dá à luz a um outro segundo universo, e se os dois já são infinitos, você junta dois infinitos. E que se você se abrir, se você se permitir, você dá para se fazer acho que chamar de trabalho é injusto, né? Não é um bom trabalho, mas você tem boas possibilidades de prover, né, um bem, e também que isso é muito importante, a gente reconhecer que a gente também recebe, porque muitas vezes também eu me vi nessa jornada, nessa também armadilha de achar que é só a gente dar, mas que a gente tem que parar também para a gente receber, né? Que a gente tem que receber e que a gente tem muito para receber das crianças, né? Em termos de aprendizado e de se aproveitar, né? Porque quando você coloca como se tudo fosse uma função, um dedicar, a gente dá um peso muito pior, né? Às coisas. E é muito importante a gente aí também, né? Duas questões. A gente se reconhecer como falível, e eu tenho certas, digamos, dificuldades com aceitar, né, certas falhas minhas, né? Eu aceito a falha de um terceiro, tendo a aceitar de uma forma mais, não vou dizer leve, quem convive comigo sabe, mas assim, eu tendo a ter mais dificuldade de aceitar minhas falhas. E quando a gente aceita isso, né, o primeiro é a gente aceitar pra gente, e o maior, digamos, benefício disso é a gente não passar esse tipo de coisa para as crianças, né, para os filhos, né, assim, a gente tá bem pra gente poder fazer o melhor, diria que é mais ou menos isso. E sobre a prover, né, a gente tem que estar aberto, não vou dizer lutar contra isso, mas é a sair de uma posição, né? Eu não vou dizer, por exemplo, que a vida de um grande empresário, a vida de um grande chefe, de uma grande pessoa em termos de negócios, em termos profissionais, ela é mais fácil do que a minha. A minha, como uma pessoa que abdicou, que não vou nem dizer que, né, que fez certas opções de abdicar de certas possibilidades para poder me dedicar a certas coisas que naquele momento, além de precisar, que eu também queria, claro, tem toda a responsabilização de várias escolhas, mas você tem que saber, a dificuldade é você falar não, né? Como você falou assim, essa questão de provedor, eu escolho, ao invés de ganhar 10, eu escolho ganhar 5, ser presente, e você tem que se trabalhar, a gente tem que se trabalhar em saber que aqueles 5 ali não vai me fazer ser menos, né? Porque muitas vezes nós homens, a gente entra nesse parafuso de, cara, eu podia estar provendo mais, eu podia estar provendo uma escola melhor, eu podia estar provendo com um carro melhor, uma casa melhor. E a gente sabe que a presença é a coisa mais importante de tudo. Assim, não tem nada que se pague você sentar no meio-fio com seu filho e tomar e comer uma pipoca. Não tem uma viagem para Disney que pague 365 dias no ano, que você vai buscar seu filho, que você senta no final da aula e vai conversar com ele de uma forma inteira. Não são coisas comparáveis, né? Isso é o que eu acredito, né? Pelo menos na linha que eu acredito. O afeto, né? Você está falando do afeto, do vínculo, né? Ser uma coisa muito importante para você. Você
percebeu que isso talvez seja mais importante do que prover financeiramente para a família, vamos pensar assim, né? Que tem ter um equilíbrio aí entre o tanto que você trabalha, o tanto que você traz para dentro de casa e o quanto você dá e troca com os seus filhos, né? E sabe uma coisa que é engraçado que me veio aqui, que me ocorreu? É o quanto essa presença, essa você tá inteiro, você entregar, como isso incomoda esses olhares externos de pessoas, de diversas pessoas, né, assim, ligadas a, digamos, em uma parte mais rígida, né, não estou aqui fazendo julgamento, mas em uma parte mais rígida do que eram os costumes lá atrás e tudo. E aí, quando você vai entrando e você vai conversando e você vai amolecendo, você vê como as pessoas são, não vou dizer carentes, mas como as pessoas são machucadas dessa falta de afeto, né? E aí eu me considero também um cara muito rico, porque quando eu assumi completamente a função e me entreguei totalmente, foi muito engraçado como várias pessoas se sentiram, e eu não estou me colocando aqui como um guru de jeito nenhum, mas até porque sempre foi uma troca, né, de experiência, mas como várias pessoas se abriram para a gente poder conversar e como o vazio dessas pessoas muitas vezes incomodava, assim, deixava elas incômodas com certas posições, mas que na verdade não era lá fora, era aqui dentro. Essa conexão, né, que você colocou, porque a parte da conexão para a criança, ela primeiro ela, né, não sabe que nasceu, e aí ela vai entender que nasceu e que ela é uma e a mãe é outra, e que o pai é outro, e aí ela vai entender que ela pode escolher as coisas, e aí a gente entra, né, em como é difícil você escolher. E hoje, essa questão de conexão, eu vejo que tem sido um grande cerne de tudo, né? A conexão da mãe em sair, né? Como você colocou, da mãe em sair, que é ela ir, sem sentir culpa, em deixar que o pai faça essa conexão. Não que ele vá substituir ela, mas é que as coisas se somam, né? Não é que você tira um para colocar o outro. Não é uma conexão bem maior, né? E eu espero que isso não seja utopia da minha parte, porque isso é uma coisa que eu acredito bastante. Parece que tu trazes, vais trazendo também a evolução na sociedade, papéis de pais, cuidadores, como isso tem desenvolvido na sociedade e que chegamos a um ponto em que, e eu acho muito interessante quando tu falas assim, não é eu pai, é eu um ser humano que quer estar envolvido. Então tu trazes assim o desejo, né, dessa pessoa de se querer envolver e os desafios numa sociedade que, de certa forma, exige que os pais sejam mais presentes e que não fiquem só, né, num lugar de provedor, só que não seja pouca coisa, mas que não fiquem só nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, pelo que tu trazes, corrijo-me se eu entendi mal, a pessoa ter esse desejo, que é uma sociedade que exige, mas que ainda não sabe muito bem dar um espaço para esse pai, esses pais, esses cuidadores, né? Vou usar pai, para estar nesse lugar de ser humano, a participar completamente, né? na criação das crianças. Então temos vários desafios aí. A sociedade permitir, e não só a sociedade, mas as pessoas, como falaste, né? A figura da mãe ou outros cuidadores, que não é assim. Então é difícil. De facto, já há um preconceito. É difícil fazer parte porque o pai não sabe. O pai não sabe cuidar, não sabe bem trocar a fralda. Acho que hoje em dia esse tema já é bem debatido. Não é instinto materno, não é instinto paterno, é uma construção. E isso cria até uma culpa, né? Não só para as mães, aos pais. Então, é uma construção. Então, sim, um pai pode cuidar, uma mãe pode cuidar. A questão é o desejo, né? Tem algumas questões da realidade também. Mas então tu vens trazendo assim em ti, o que é notável é pelo menos esse desejo de tu queres te envolver no crescimento dos teus filhos, queres participar, não queres ser apenas
a pessoa que lhes vai trazer as possibilidades financeiras de estarem no mundo. E eu até complementaria, Flávia, assim, que não é nem só o espaço, né? Você disse, a sociedade tem que abrir espaço. Ela também tem que colocar ferramentas, né? Ela tem que permitir ferramentas, porque uma das coisas que eu mais sinto falta de fato é espaço de troca de ideias entre homens na posição em que eu estou, assim, a gente praticamente não tem, né? Como o outro convidado de vocês que eu ouvi, ouçam já fazendo já o merchan de vocês, ouçam, maravilhoso a fala dele em dizer que quando ele ia, né, sair com o filho e tudo, tinha um espaço lá dedicado às mães, que as mães se reuniam, e ele não sabia se ele como pai poderia participar ou não poderia. E eu não estou, claro, aqui julgando que poderia, que deveria ou não deveria naquele espaço, mas que se construísse um espaço para os homens, né, para que os homens colocassem as dificuldades deles ali, né, e os estudos acadêmicos e estudos, nem digo só acadêmicos, mas de artigos, de falas, eles são muito pequenos ainda, é muito pouco que a gente tem. Então, assim, se você... Hoje em dia, eu li até sobre um possível puerpério masculino, né? Do homem que tinha aquela mulher, que aí a mulher tá passando por um período extremamente delicado. E isso, assim, eu sou muito sensível a vocês, porque, cara, essa coisa de hormônio, de tudo que envolve a maternidade, né? No começo, em tudo, eu não faço ideia do que deve ser. Porque, assim, qualquer pessoa com o mínimo de uma diferença hormonal, você já fica, né, em várias... muda tudo, e aí você imagina o que é isso no corpo de uma mulher de 9 meses e tudo, e aí o homem, ele perde ali aquele espaço, só que você não acha um local em que você vai falar disso, né, num puerpério masculino, né, assim, e eu não estou dizendo que exista de fato ou que não exista, eu só estou dizendo que seria a possibilidade de se discutir, né, um espaço em que um homem consiga falar sobre isso sem estigmas, porque me parece que quando você fala sobre isso, você não está exercendo sua função de provedor e você está entrando num espaço que não te cabe, quando na verdade é claro que cabe. E não só cabe, como ele é muito necessário. É muito necessário. Um ponto que eu sou defensor ferrenho, a licença paternidade. É um absurdo não ter uma licença paternidade grande. É um absurdo um homem que se torna pai, que quer ser presente e que quer estar nesse espaço, ele ter que fazer um somebody love com férias e com licença, com qualquer coisa, para que ele consiga estar naquele momento, que é um momento assim complicadíssimo. É um momento, né, muito difícil. E tem que se prover, Flávia, de ferramentas, né? Você tem vários seguidores. Hoje é Instagram, né? A vida de rede social, ela provém de muito conteúdo quando você faz um bom uso dela. E é basicamente artigos e coisas de Instagram que você vai pegando e buscando. Mas como esses autores você busca, são muito poucas coisas com bases científicas verdadeiras, pesquisas grandes que se tem. E eu acho muito importante se abrir para esse tipo de coisa. Eu tenho um grupo de pais, sua maioria lá de São Paulo, e as trocas que a gente tem lá são muito sinceras. Principalmente, assim, num desabafo. Esses tempos atrás eu até falei, gente, vamos todo mundo mandar uma foto bonita dos filhos, porque aqui tá pesado demais. Há alguns meses tá difícil demais, a gente tá aqui todo mundo numa dificuldade né, esse momento que a gente está vivendo também, né, que eu prefiro até nem fazer muita referência, mas nas escolas que a gente tem vivido, e aí quando a gente manda, né, a gente conversa sobre os filhos, sobre a coisa maravilhosa que a gente fez, fica mais leve. E é muito legal poder abrir em um espaço como esse, me abrir sem uma possível estigma de, pô, olha aí, o cara não quer saber de trabalhar, ele quer ficar cuidando de filho, o cara não quer saber de coisas de meninos para poder, né, se entregar ali. Então, tu
falas de uma necessidade é de a sociedade poder dar voz aos pais, né? E que, como isso não se manifesta pelo momento, é interessante que tu próprio foste encontrando, criando, né? Procurando esses espaços onde se dá voz aos pais, onde pode haver uma conversa, onde pode haver uma troca, mas que isso ainda não se reflete, né? Nesse sentido, podemos dizer que há uma grande prioridade para a maternidade, onde as mães têm um espaço, têm voz, né? Está toda uma preocupação em volta das mães e está tudo certo com isso, só que os pais são negligenciados nesse aspecto porque não há ainda essas ferramentas que tu dizes, esses espaços criados. Tu mencionaste várias coisas, o grupo de pais, tu mencionaste a licença de paternidade, não é? Mais longa. Então, nesse aspecto, podemos dizer que os pais, né, que se querem envolver, continuam a ser negligenciados na nossa sociedade atual. Isso não te impede de ser um pai presente, tu próprio vais buscando esses espaços, acho isso muito interessante, mas podemos deixar essa reflexão aí, não é? Qual é o papel de cada um de nós, não é? Nessa dificuldade em que talvez também alguns pais têm dificuldade em assumir essa posição de cuidadores, porque na verdade a sociedade exige, mas não dá as ferramentas e o espaço. Seria fazer um pedido para que nós pais possamos fazer parte de vários outros espaços que sobrecarrega muito vocês mães. E isso me veio por uma consulta que eu fui há um tempo, né, em que minha filha ia passar por um momento de dor e citaram na consulta: é incrível como só vem pais trazer as crianças aqui, porque é o pai que vai domar, segurar, né, e que fosse os filhos. E assim, eu não quero ter essa posição de ser a parte rígida, a parte que não é a sentimental, a parte que não é a poesia, né, a música, a coisa gostosa, né, a parte do carinho dos filhos. Eu não quero ser esse pedaço rígido, né, e essa parte. Eu quero estar no todo, né, eu gostaria de estar no todo. Então, que a sociedade permita que a gente seja essa parte colorida, poética, né, da criação dos filhos. Muito obrigada pela sua reflexão, a sua participação. E com certeza vai servir para inspirar muitas outras pessoas, principalmente homens, a repensar, né, o papel que eles têm na sociedade, assim como as mulheres também, nessa permissão, né, de deixar mesmo que os homens participem da criação e da formação dessas crianças. Gustavo, em uma frase, o que é a parentalidade? O maior desafio da minha vida.